Está começando mais uma edição do podcast quinzenal de terror Eu Ouço Gente Morta, com o Maxon Lima de um lado e com o Rômulo Mata do outro lado. E eu, você aí, eu aqui e nós aí com vocês. Sempre assim, como de costume, como já há tantos anos. É sempre um programa muitíssimo especial quando a gente começa com um filme de terror brasileiro. E de ninguém menos que Rodrigo Aragão, na minha modesta opinião, o cara do terror. Você já até falou que ele é o sucessor do Mojica, né, cara? Não só eu, isso aí é dito Brasil afora, mundo afora. Existe o José Mojica Marins e existe Rodrigo Aragão. E o Prédio Vazio, ele foi exibido em um festival recentemente, e eu espero do fundo do coração que ele ganhe os circuitos, né? Ganhe o cinemão, que a gente consiga ir ao cinema, cinema de shopping, cinema de rua, e assistir a Prédio Vazio. Eu tive a oportunidade de assistir alguns filmes do Rodrigo Aragão no cinema, mas sempre em festivais ou eventos, nunca de fato pagando ingresso, sabe? Que eu gostaria muito que acontecesse um dia, porque eu faria muita questão. Porque pra mim ele é o cara. Mas é um diretor aí que ele tem uma história já, né? Ele tem uma cinematografia aí bastante ampla, cara. Um cara conhecido no terror, até lá fora, né? Com certeza. Demorou pra estar no circuito aí pra gente assistir num telão aí, cara. Todo mundo tem a oportunidade de assistir, né? Eu espero que Prédio Vazio atinja esse público, que alguma distribuidora alcance produtora do Rodrigo Aragão, que uma conversa aconteça, um acordo aconteça e que esse filme chegue aos cinemas e que as pessoas conheçam o trabalho maravilhoso desse grande, não só diretor, roteirista, mas também ele é um cara que faz os bonecos, né, os animatrônicos, os efeitos especiais, efeitos práticos. Todos os filmes dele, desde Mangue Negro até O Cemitério das Almas Perdidas, que é o mais recente, que eu considero assim a obra-prima dele até o momento, você vê muito isso. Esse aspecto artesanal do terror, que é algo que eu sei que você também gosta muito, e eu amo de paixão, assim. Efeito prático é vida, né, cara? Inclusive a gente vai falar de alguns efeitos no final do programa aí, e tem muito assunto pra falar sobre isso aí. Hoje o programa vai ser mais um daqueles, cheio de coisa, extenso. Eu tô com muita coisa pra falar aqui ainda. Tem muito jogo que eu joguei, que eu tenho jogado, que eu preciso falar aqui de uma forma ou de outra. Então nesse programa, além de ter filme, além de ter essas notícias, né, também vai ter bastante jogo. Ô Maxon, a gente faz hard news de terror, olha que legal isso, cara. Eu parei pra pensar isso agora, né? É muito legal isso, né, cara? Hard news entre aspas, né? Porque na velocidade da internet é impossível competir. A gente faz o nosso catadão aqui de 15 em 15 dias com o que a gente acha relevante. Sim, sim. E temos aí um anúncio de 2 remakes. Nossa. Não um, mas 2 recentemente, né? O primeiro, eu posso falar, Maxon, que, pô, pra mim é um dos melhores filmes desse cara aí, que é o do Takashi Miike, né, cara? Um gênio do terror japonês aí. Eu acho que ele poderia entrar na categoria aí, como a gente tava falando no programa passado, David Lynch, né? Lynchiano, né? Poderia ter um Mikiano também, né, meu? O cara é embaçado no terror japonês ali. O Takashi Miike, ele é muito abrangente, né? Ele abraça filme de yakuza, filme de samurai, filme de comédia. Ele faz de um tudo. É claro que o terror ainda acaba se destacando, até porque mesmo nesses filmes, por exemplo, o It the Killer, não é necessariamente o Visitor Kill, não são necessariamente filmes de terror, mas assim, são tão explícitos e eles abordam temas assim tão pesados, dá pra você colocar na prateleira, assim, sabe, do terror, assim. Sim, cara, ele tem um estilo visceral, né? E a obra que vai ganhar o remake, pra mim, acredito que seja a obra dele mais conhecida aí, mundo afora, principalmente pelos fãs de terror, que é Audition, né, cara? Exatamente. E não faz muito tempo que a gente falou do livro. Sim. A Darkside lançou o livro, da onde veio o roteiro e a inspiração para sair esse filme. Foi o meu primeiro filme do Takashi Miike, foi o meu primeiro contato, que eu assisti no cinema, inclusive, numa sessão do Carlos Schembach, aquele grande cineasta brasileiro que já nos deixou. Mas ele, uma vez por mês, eu já falei muitas vezes do Cine Commodore aqui, né? Falou. O Carlão levava os filmes do acervo pessoal dele, e eu chamo de Carlão porque, pô, sempre depois das sessões ele conversava com o pessoal, a gente ia no bar, ele ficava contando outras histórias, então eu criei um vínculo com esse cara que pra mim foi muito marcante. Eu era novo, né? Eu tinha 16, 17 anos na época, que era muito difícil se chegar nesses filmes, né? Então pra mim era um privilégio poder estar ali no Cine Sesc em São Paulo uma vez por mês. Vamos deixar claro que tudo que a gente fala aqui, a galera pode encontrar na internet, dá um jeito de encontrar, né? Naquela época era diferente, né, Max? Era difícil. Eram poucas oportunidades que tinham pra consumir obras, né? Como um terror japonês, um terror filipino. Não, ele apresentava de tudo. Ele que me apresentou também, por exemplo, o Ruggero Deodato. Foi ali que eu assisti pela primeira vez o Holocausto Canibal. E ele levava as cópias, né? Ele levava o VHS, levava o DVD, ele levava e mostrava, assim. Não ia muita gente, sabe? Não enchia a sala de cinema. Então acabava sendo uma coisa muito intimista, assim, muito próxima, sabe? Era especial. Tanto que agora a gente vai ter aí esse remake do Audition,
Curiosamente, quem vai dirigir esse remake é o diretor do Não Fale o Mal, o original, né? Não o remake da Blumhouse. É o Christian Tafdrup. É ele que vai encabeçar. A gente já falou do Não Fale o Mal aí, tanto das duas versões. Eu gostei das duas versões. Obviamente gosto mais da versão europeia, mas eu acho que a versão norte-americana ali, perto do que a gente vê de remake norte-americana aí, foi um bom filme pra mim, né? A gente conversou lá. Caso vocês queiram saber a nossa opinião, conversar com a gente sobre Não Fale o Mal, recomendo voltar uns episódios. Então, é esse diretor dinamarquês que vai encabeçar o remake do Audition. Eu acho que tem muito potencial de modernizar essa história e levar essa história para uma outra realidade, para um outro país, como grande parte dos remakes conseguem fazer quando são bem-sucedidos, né? O terror tem a sua dose de filmes bons, remakes muito bons. Né? Recentemente a gente falou do Nosferatu, que não deixa de ser um remake, uma repaginada, reimaginação que seja. Eu acho que esse aqui vai nessa linha. E sem dúvida nenhuma a gente vai falar sobre o filme quando acontecer e vai ter mais uma oportunidade para continuar falando de Takashi Miike, né? Falar do livro, falar do filme 99, hein, Romulo? O original do Takashi Miike. Que ano, hein? Toda vez que a gente fala de algum filme assim dessa época aí, a gente acaba caindo em 99, cara. Que ano pro cinema. E a gente esquece que tem o Bruxa de Blair, Matrix, Beleza Americana, Clube da Luta, e tem que sempre lembrar que tem também esse filme. E também, isso é sentido, né, cara? Esse sentido, exato. O teste decisivo, como o IMDb me mostra o nome desse filme. Eu não sei se esse filme foi de fato trazido pra cá oficialmente, se ele tá em algum streaming. Eu acho que não, cara. Deve ser uma tradução de Portugal, alguma coisa assim. Não, eu não sei. Às vezes ele entrou em algum streaming em algum momento, que isso tem acontecido. Bom, tipo VHS, Crônicas do Medo, é uma coisa maluca assim que às vezes acontece. E o próximo remake, assim, me mostra que, tipo, rapaz, pra quê? Dá sempre pra se perguntar isso, né? Dá sempre pra se perguntar isso. Mas quer dizer que os caras, eles estão pegando qualquer coisa. Não importa. Porque isso aqui não é... Cara, vai ter remake de Prova Final. Eu não tô falando que o filme é qualquer coisa, evidentemente. Só deixando isso claro. Sim. Mas, cara, vai ter remake de Prova Final. Que também é de 99, hein, bicho? É 98. Filme do Robert Rodrigues com um baita elenco. Assim, a molecada ali pesada. Quando a gente pensa que tem o Josh Hartnett nesse filme, Elijah Wood nesse filme, ali na parte dos professores temos Selma Hayek, Sim. Tinha o Robert Patrick. Cara, eu tenho um carinho por esse filme, eu não vejo esse filme há muitos e muitos anos. Na minha cabeça, esse filme ele deu origem a um jogo de terror que eu adoro, que é o Obscure, que não é um produto oficial, mas é muito parecido, é uma relação assim assim, Obscure e The Faculty, né, o Prova Final. E a gente vai ter agora esse remake, cara. Meu Deus. Bom, eu assisti só na época e pra mim, assim, tinha 18, 19 anos. E era recheado de filmes desse tipo, né? Os Schoffens, né? Pós-Pânico. Pânico desencadeou isso. Pós-Pânico. Aí... Todo o resto é resto, honestamente. O Lenda Urbana, lembra do Lenda Urbana, horroroso, cara? Aquele Medo em Sherry Falls. Wishmaster. Não. Wishmaster é diferente. Esse aí tem altas questões sobrenaturais. Por mais que o The Faculty seja filme de ET, né? Uhum. Então ele vai pra essa linha, ele esconde esse segredo até determinado momento. É uma mistura de Breakfast Club lá com invasores de corpos, né, cara? É isso, boa. É exatamente isso. Um outro filme que teve um trailer recente revelado é um que eu fiquei muito feliz por quem tá nesse filme, né? Tem um dos meus atores favoritos que há muito tempo não entrega uma atuação marcante, que é o John Malkovich. E ele vai estar, assim como outros grandes atores e atrizes, como por exemplo Ayo Adebiri, que quem assiste The Bear sabe muito bem quem é essa grande atriz. Esse pessoal aí vai elencar um filme chamado Opus, De Volta aos Holofotes. Quando eu assisti o trailer, eu imediatamente mandei pro Rômulo e disse, pô, você precisa ver porque é bem seu tipo de filme. E eu tava certo, não tava? Tava certíssimo. Vou falar de John Malkovich, que pra mim é um dos caras que, do metaverso dos atores aí, ele tá ali pau a pau com Gary Oldman, com Nicolas Cage, cara. Ele é. Só de ter um filme chamado Quero Ser John Malkovich ali, cara, porque, pô, esse filme pra mim, Max, ele abriu minha cabeça de tantas maneiras, cara. Tantas maneiras, né? A portinha, né? Muitas portinhas no escritório. Sem querer fazer os trocadilhos, as situações dele no cinema, cara, são memoráveis. E poder ter esse novo trabalho dele aí, a gente poder acompanhar esse novo lançamento aí, cara, pra mim vai ser uma honra. É um privilégio, com certeza. A sinopse indica assim, uma icônica popstar retorna depois de décadas desaparecida, mas na real gira em torno de um guru espiritual que vive isoladamente e recebe essa galera aí da alta roda para compartilhar seus ensinamentos.
O trailer é muito bom. Sim, A24, vamos falar, né? Vale dizer também que esse negócio de guru entre músicos aí, principalmente em Los Angeles, ali naquela parte de Hollywood, aquilo é muito, muito comum, cara, né? Muito comum, assim. Experiências transcendentais, né? E assim, pelo que a gente vê nesse trailer aí, era uma mistura de filme de guru com culto. É isso aí. E aí vai, né, filhão? É interessante você ter citado a A24, porque mais uma vez eles apostam em um diretor que também vai escrever o filme que não tinha feito nenhum longa antes, chamado Mark Anthony Green. Ele tava verde ainda, né? Primeiro filme do cara, então vamos ver. Então, Opus, com data programada para o dia 14 de março. Se 14 de março é a data lá fora, quer dizer que aqui normalmente estreia, se for estrear junto, é um dia antes, né? Porque né? É quinta, lá fora estreia na sexta, então seria aqui pra gente dia 13 de março. Um filme que também revelou mais informações é um que eu tô muito reticente, afinal de contas eu não gostei do primeiro, que é o Megan 2.0. Por mais que eu ame filme de boneco, assassino, brinquedo assassino, o Megan me decepcionou muito. Ainda mais por ter o selo de qualidade James Wan. Sim. Mas, por mais que eu não tenha gostado, eu sempre vou admirar e sempre acho interessante a ideia do James Wan de apresentar novas franquias. E essa ambição de elevar a coisa, porque o filme nem tinha estreado e já tinha sido anunciada essa continuação, esse Megan 2.0, que está previsto para o dia 27 de junho. Fez um sucesso estrondoso, né? Fez sucesso. Fez um sucesso estrondoso no cinema. Arrecadou muito dinheiro. É um filme que foi muito pensado no marketing, com muita dancinha, muito vídeo viral. Sim. Muito, muito. E além disso, não sei se você sabe, Romulo, mas já foi anunciado, eu acho que é pro ano que vem, um spin-off da franquia Megan, chamado Soulmate. Ah, não. Então isso aí já tá em produção. E eles estão com essa coisa de Megan, né? O E é um 3, esse Soulmate, o A é um 8. Então eles estão com essas coisas assim. Que não dá nem pra falar que é coisa de jovem, porque nem é mais, né? Vai chegar nos cinemas dia 27 de junho, né? Se eu não me engano, é isso mesmo? Dia 27 de junho. E eu tô esperando, cara. Assim, eu gosto de filme também de boneco assassino, mas essa boneca assassina aí não convenceu muito, não, cara. Tem uma atriz que eu gosto muito do primeiro filme, que é a Alison Williams, que é a criadora da Megan, e ela volta nesse filme novo, né? Ela fez um filme que eu amo. Além de ter feito Corra, né? Ela é protagonista de um filme que eu adoro, chamado A Perfeição. Sim. Amo esse filme. O do violoncelo? Exato. Ô, gente, peraí, para tudo que vocês estão fazendo agora e vão procurar esse filme aí. Se eu não me engano, tem na Netflix, hein? A Perfeição. É Netflix. Então, assim, quem vive falando que não tem filme bom de terror na Netflix, esse aqui é um caso de que tem sim. Baita filme. Eu acho que a gente falou dele nos primórdios do Eu Ouço Gente Morta, não falou não, amor? Podemos ter comentado, mas... Não. Eu acho que eu fiz vídeo no Mais Que Horror. Bom, mas de qualquer forma é isso. Megan 2.0, Soulmate, spin-off, é muita ambição, sabe? Tipo, já pensa... Nem saiu o primeiro, já anuncia a continuação, aí já me anuncia spin-off, vai expandindo o negócio. Eu fico chocado. Da onde sai tanto dinheiro. E aqui, ó, e mais um. Esse trailer aqui eu amei, Romulo. Eu tô muito feliz com a volta dessa franquia, porque eu adoro isso aqui. Faz muita falta. Não, eu sei porque você amou esse trailer. Porque esse trailer podia ser um curta. É uma cena inteira. Eu acho que é importante, né, nesse caso, porque conseguiu apresentar a proposta da franquia, que é uma franquia nascida lá nos anos 2000, né, de todas essas aí que inclusive o Romulo citou pós-Pânico, é uma das mais bem-sucedidas. Ela durou bastante tempo, ela durou por 5 filmes, o último, o Premonição 5, de 2011, Uma das figuras marcantes dessa franquia é o Tony Todd, saudoso Tony Todd, que já lagriminha já escorre. O Tony Todd, ele estará em Premonição 6, Sim. Que eu espero que não seja inteligência artificial de nenhuma maneira, que ele tenha filmado isso. Mas como é que vai ser se não for? Provavelmente já filmou, né, Romulo? Será? Talvez já tenha sido filmado isso. Porque assim, nossa, eu lembro de casos assim, você lembra do caso do Jogo da Morte do Bruce Lee? O 2, cara, fizeram com algumas cenas que ele tinha filmado e aí depois colocaram uns atores de costa. E uma coisa foi no Corvo, né? Quando depois da morte do Brandon, né? Do Brandon Lee. Eu não acho que seja o caso, até porque em nenhum desses filmes ele é protagonista. Ele só faz ali uma aparição e manda umas mensagens enigmáticas. Não dá pra saber. Ele é tipo um legista, assim, que trabalha no necrotério. E varia as aparições dele, né? Porque o lance aqui são pessoas que, dentro de um acidente, acontece algo e essas pessoas elas não morrem como supostamente deveriam. O destino indicou que aquele grupo de pessoas deveria ter morrido num acidente de avião, como por exemplo é o começo do primeiro. Algo acontece que eles não embarcam, ou seja, eles ludibriam, enganam a morte, só que a morte volta para cobrar.
Então não existe nenhuma entidade sobrenatural, que eu espero. Em nenhum desses filmes isso é revelado de nenhuma forma que não essa presença do Tony Todd aparecendo e mandando mensagens enigmáticas. E daquele efeito Ratimbum, né? Que uma coisa vai levando a outra. Efeito Ratimbum foi muito bem, né, velho? Pessoas que não têm mais de 30 não entenderam. Mas se você quer entender, procure a abertura do programa infantil Ratimbum anos 90. Você vai entender o que é isso. Cara, esse trailer, assim, eu não gosto de uma cena inteira revelada num trailer, mas dá a ideia, né? Dá a proposta. Até porque eu achei muito legal eles terem mantido o nome, né? Sim. Chama Premonição 6. Na verdade, em inglês chama Final Destination Bloodlines. E aqui no Brasil chama Premonição 6 Laços de Sangue. É. Eu achei legal eles terem mantido o nome aqui em português. A data de estreia, 15 de maio. Então a gente tem 2 filmes de terror já chegando aí. A gente esqueceu de falar, né? O Opus é 14 de março e o Premonição 6 é 15 de maio. Isso se não for adiado, se não tiver nenhuma alteração. Mas caso você não conheça a Premonição, Final Destination, e você assista esse trailer e você ficou interessado, assista os 5 filmes. O meu preferido, com certeza absoluta, disparado, é o terceiro. E eu pretendo assistir tudo de novo quando tiver aí as vésperas. Eu gosto muito do primeiro, cara. O primeiro pra mim é, nossa, última ceninha ali. É que eu sou muito fã da Mary Elizabeth Winstead. Então tudo que ela faz eu amo. E aquela cena na montanha-russa, no começo, eu assisti esse filme 3D no cinema. Foi muito bem feito, foi um 3D muito impactante. Eu lembro da galera gritando no cinema por causa do 3D. Pra mim, é uma das cenas mais pesadas da franquia, que é aquela da morte na câmera de bronzeamento artificial. Nossa, é boa. Não. A gente tinha que fazer um top 10 mortes do Premonição, cara. Esse é maravilhoso. Vamos. É o 2 que começa com o caminhão, né? Que todo mundo lembra, né? Você fala de Premonição, as pessoas imediatamente se lembram das toras do caminhão. Do ônibusinho, né, também, né? É o ônibusinho, pá. Pô, tem várias cenas maravilhosas. De verdade, eu gosto de todos os filmes. Eu acho que como eles se amarram. Nós vamos ter aqui também um reboot, né? Do Resident Evil aí, dirigido pelo Zack Cregger, né, cara? Do diretor de Noites Brutais, não é isso mesmo? Exato. Não só dirigido por ele, mas também escrito. Ou seja, mais uma vez, a gente vai ter uma versão cinematográfica de Resident Evil que promete voltar às origens, promete entregar a experiência de terror lá de trás. E mais uma vez com a Mila Jovovich, né, também, né? Já acabou. A saga do Paul Anderson com a Mila já acabou, já entregou o seu mais de $1 bilhão de bilheteria. 1 bilhão, Max? Cara, assim, eu vou te falar, por mais que mude, nunca vai mudar, porque é sempre a mesma produtora. Isso aqui é sempre nas mãos de uma produtora chamada Constantin Film. Então nunca vai mudar, não interessa se pode botar isso aqui. O diretor do Bem-vindo a Raccoon City, ele também era um cara do terror. Aquele Johannes Roberts, ele fez o Medo Profundo, aquele filme de tubarão, de ataque animal. Não só o primeiro, mas o 2, né? O Segundo Ataque. Ele também fez aquele que eu acho péssimo, a continuação dos Estranhos, o Caçada Noturna. Então ele veio com essa proposta aí, quando ele... eu vou fazer o próximo Resident Evil. Não, isso aqui é para os fãs, que vai ser terror. Falar que é melhor que os filmes da Mila não quer dizer nada. Então, assim, cara, a expectativa é zero. Por mais que tenha esse camarada aí, o Zack Cregger, que é uma promessa do terror, é um cara aí que entregou... Eu sei que você gosta do Noites Brutais, eu não gosto tanto assim. Eu gosto. Mas, pô, é o primeiro filme do cara, né? Aí ele vai, de Noites Brutais, ele já vai emendar no Resident Evil. Inclusive, ele produziu esse filme que tá no cinema, O Acompanhante Perfeita. E ele não dirigiu esse filme, creio eu, que por conta do envolvimento com o Resident Evil. Sim, que deve ter demandado muito mais o tempo dele, né? Isso é achismo meu, viu? Mas de qualquer forma, o Acompanhante Perfeito, ele teve envolvimento. Ele botou o filme pra ser dirigido por outro cara que também é um estreante. Eu tô louco pra ver esse filme, a gente inclusive vai falar sobre ele no próximo Hoje Gente Morta. Mas esse filme é o Welcome to Raccoon City, né? Bem-vindo a Raccoon City, foi o de 2021. Foi depois dos 6 filmes da Mila. Sim. Horroroso, péssimo, detestável, assim, grotesco. Esse Welcome to Raccoon City, ele é tipo um Resident 2, né? 1 e 2. 1 e 2, entendi. Botou a Jill, botou o Wesker, botou a Claire e o Chris crescendo no orfanato de Raccoon City, cuidados pelo William Birkin. O Chris tem no William Birkin uma figura paterna. Não dá, cara. Mas será que não dá pra nós que conhecemos as histórias? Ou não dá pra geral? Eu conheci pessoas que foram até os jogos, que se interessaram pelos jogos por conta dos filmes. E esse é o papel, entendeu? Entendi. Não o contrário. E falando de Resident Evil, temos aniversário aí, certo? Aniversário dos meus queridos 25 anos de Resident Evil Code Verônica, completados no dia 3 de fevereiro. Né? A gente tá aí faz tempo sem notícia de Resident Evil. A primeira que a gente teve foi essa, do filme. Todo mundo fica falando assim, o remake do 1, do 2, do 3, do 4. Meu, tem que fazer um remake do Code Verônica. Esse jogo é uma obra de arte. Essa abertura aí no Dreamcast ali, a arminha caindo, a Claire caindo, pegando a arma no alto e descendo bala no bagulho de fogo. Isso aí é maravilhoso, cara. Eu amo isso. Pra mim, terceiro lugar, top 3 Resident Evil é um top 3 imutável pra mim. Eu acho que nunca vai mudar. E o Code Verônica é o terceiro lugar desse top 3.
Especialmente porque... É 1, 2 e Code Verônica, né? Se eu não me engano. É isso aí. Remake do 1, 2 e Code Verônica. 2 de 98, né? Não um remake. É isso. Nossa, muito bom. Pra mim, assim, é o que falta nos Resident Evil mais recentes. E o que o Code Verônica entrega, assim, a rodo, né? Porque além de ter o Wesker, ainda tem os irmãos Ashford, que são, pra mim, assim... aristocracia, né? Os aristocratas, né? O pináculo da sociopatia de Resident Evil. Nossa, é muito bom. Alfred e Alexia Ashford. Exatamente. Então, de fato, se eles pularem o Code Verônica e entregarem o remake do 5, como indica o final do remake do 4, eles vão fazer o remake do 5, né? Mas se eles pularem o Code Verônica, vai perder muito do folclore e da mitologia de Resident Evil para as pessoas que só jogaram esses mais recentes, né? E eu vou ficar muito pistola, eu vou ficar bravo. E também é outra crítica, é outro problema sério dos Resident Evil modernos, que meio que esquece do legado. É muita coisa que se apresenta e se resolve naquele jogo. Então é complexo. Então o Code Verônica é o pacote completo. E 25 anos. Nós estamos velhos, Max. 25 anos. Minha mãe me deu de presente de aniversário esse jogo no Dreamcast, cara. Nossa, meu. Ô, dona Denise, a senhora arrebentou aí no presente, hein? Um salve pra senhora aí, um beijão. Minha mãe é muito maravilhosa. Só pode ser, né, cara? Mãe de um cara que nem você, meu parceiro de vida aí, meu. Tem que ser maravilhosa mesmo. Que lindo você. E aí temos mais um aniversário, hein? Só que agora não é de 25 anos, de 10 anos. 10zinho, só 10zinho. Você tem alguma história com Dying Light, Romulo? Você jogou algum? Cara, tive uma época na minha vida que eu era meio viciado em assistir vídeo de parkour. Parkour? Graças ao também o queridíssimo jogo Mirror's Edge, lembra do Mirror's Edge, cara? Adoro. Então, assim, saudoso. Um jogo que mistura zumbi, parkour, pô, só pode ser bom, né, cara? Joguei bastante. Eu lembro que eu trabalhei na divulgação do Dying Light 2 numa E3, que teve o vídeo de lançamento lá que os caras deram uns bonecos do... É Adam, né, o nome dele, se eu não me engano. Honestamente, o 2 eu acho um jogo muito problemático. Ele teve muito problema de desenvolvimento e, então, infelizmente... O trailer era maravilhoso, mas completando o que você tá dizendo aí, cara, quando ele veio com alguns problemas, né? Dizem que o jogo hoje em dia tá diferente. Ele teve tanta atualização que eu pretendo um dia voltar pra ele, mas eu joguei ali no lançamento, foi uma catástrofe. E o primeiro é um clássico, cara. Até porque é aquilo, né? Ele vem da equipe que fez o Dead Island, que eu achei uma decepção gigantesca, eu acho muito ruim. E é meio que uma coisa inversamente proporcional, porque Sim. O Dying Light 1 eu acho ótimo, o Dead Island 1 eu acho muito ruim, o Dying Light 2 eu acho muito ruim e o Dead Island 2 eu acho excelente, é um dos melhores jogos de zumbi dos últimos anos. Altamente recomendado o Dead Island 2, inclusive a gente falou sobre ele aqui, mas realmente, todo o lance do parkour, né, da movimentação vertical do jogo, da liberdade no movimento. Os momentos que eu mais me lembro do Dying Light 1 são os momentos noturnos, quando você tinha que fazer alguma coisa à noite, que os zumbis, eles apareciam uns mutantes altamente assustadores, agressivos, etc. Então eu tenho um carinho muito grande por Dying Light, mesmo não tendo gostado do 2. No dia 27 de janeiro que ele completou 10 anos, e a gente vai ter aí em breve um novo Dying Light, né? Intitulado The Beast. Não sei se sai esse ano, a promessa é 2025, mas a gente não tem uma data exata. Mas com certeza a gente vai falar dele aqui com mais detalhes quando sair. Cara, você sabe de uma coisa? Às vezes eu fico pensando assim, a tecnologia trouxe pro videogame, assim, pros jogos, quando eles chegam a Gold, né, pra se lançar, trouxe uma vagabundagem, assim, porque agora, cara, você faz alguma coisa errada aí, os caras consertam com patch, mano. Antigamente, filhão, você ia jogar, não tinha patch pra cartucho não, papai. Os caras tinham que fazer um jogo, testar pra caramba. O que tinha era tipo Super Street Fighter 2, tinha Ultimate Mortal Kombat 3, era assim que eles faziam antigamente. Exatamente, que era a mesma coisa com o negocinho mais Resident Evil Director's Cut. Era outro jogo com preço cheio, filho. Agora esses caras, tudo lança aí que se tiver errado a gente corrige, né? Pô, isso aí, pra mim, cara, é uma falta de respeito. Eu ainda pretendo voltar pro Dying Light 2, eventualmente, porque um amigo muito querido que gosta muito me falou, ó, o jogo melhorou, os caras se dedicaram ali, entregaram um monte de atualização, então um dia eu volto. Fala aí, amigo querido aí, fica indicando o jogo, você vai me fazer jogar no PC, né? Esse próximo jogo que a gente vai falar, né? Os dois próximos, eu queria muito que você jogasse comigo, queria, mas é difícil, hein? Difícil. A gente começou falando de filme brasileiro, agora a gente vai falar de 2 jogos de terror brasileiros, que são diferentes, mas tem algo em comum, não só o fato de serem jogos de terror, né? O primeiro deles é um que saiu recentemente em acesso antecipado, chamado Don't Get Got, de uma produtora já bastante consagrada, que tá aí há anos. Você já ouviu falar da Bossa Studios? Romulo, uma produtora que ela tá situada na Inglaterra, mas é fundada por brasileiros. Já entregaram sucessos tipo Surgeon Simulator, I Am Bread,
O I Am Bread foi o que eu mais joguei, que você é uma fatia de pão. Muito bom. Pique My Name is Mayo, né, meu? Da hora. Não, porque esses jogos são jogos de fato, não é jogo de ganhar troféu e ficar cutucando a embalagem. Que lá é ridículo, não. Esses aqui são jogos de fato, né? Então, assim. Você tá sendo preconceituoso, hein, cara? Não tô, você tá sendo preconceituoso. Não tô nada. Ah, sim. Lógico que não. Tem gente que gosta. Claro que tem gente que gosta, Oxi. Mas você vai comparar uma coisa com a outra? Já cagou tudo a conversa. Bom, de qualquer forma, são jogos de terror com uma proposta multiplayer. Tipo, até dá pra jogar sozinho, mas não são pensados dessa forma. Esse primeiro aqui, Don't Get Got, é bem diferente dos outros jogos da Bolsa Studios, afinal de contas eles nunca tinham entregue um jogo de terror antes. Mas ele vem da ideia de que, pra você sobreviver, você, além de ter que se manter vivo nesse colégio, e esse colégio tá cheio de manequins espalhados por ele, que se movimentam quando você não tá olhando diretamente pra esses manequins, então é uma das maneiras de se manter vivo, mas pra você conseguir fugir, escapar desse lugar, você precisa com um radar encontrar umas caixas com os códigos. E aí o lance é que as outras pessoas que estão com você nesse colégio também estão atrás desses códigos. E aí no final das contas vocês têm que compartilhar informações para poder conseguir escapar. Ué, mas não dá pra ficar um de costa pro outro, enquanto um vai procurando as coisas, o outro fica olhando pro boneco, o boneco não se mexer? A ideia é exatamente essa. Mas para você chegar num consenso e você conversar com uma pessoa que você nunca falou antes na vida, e vocês fazerem isso ali, executarem isso de fato, são outros 500, né? Mas a ideia é essa. Entendi. Enquanto isso, sim, os bonecos sinforosos ficam correndo atrás de nós. Cara, é bem agressivo, é bem assustador, ele tem uma paisagem sonora, assim, profunda. O gráfico é impressionante. Por ser um projeto de menor escala, o jogo custa R$16,99. Até o momento só disponível no Steam. Não sei se vai chegar a outras plataformas, eu espero que sim. Eles têm lançado atualizações, inclusive saiu uma na semana que a gente tá gravando esse programa, balanceando a dificuldade, porque de fato eles são bem agressivos, esses bonecos. Mas aí, mais que isso, tem esse aspecto humano de troca de informações que pode comprometer uma partida ali que você tá prestes a conseguir fugir, entendeu? Então tem essa outra questão. Você já sabe como é que vai ser. Se isso aí é online e tá jogando os caras sérios entre os BR no meio, você já sabe o que vai acontecer, né? Outra coisa, ele tem um lance da psique do personagem, que você tem umas caixinhas de música que você usa pra se acalmar, pra distrair esses bonecos, afunilar a atenção deles. Legal. Mas é o esquema Super Mario World, sabe? Dos fantasminhas, os boos. Sim. Virou de costas, ele vem. Olhou pra ele, parou. Esconde o rostinho, assim. E isso gera momentos, assim, de arrepiar. É bem feito o jogo. Mas não dá pra quando ele tá com... Você tá olhando pra ele, você ir lá arregaçar ele na porrada? Não. São estudantes ali que não dá pra fazer de forma nenhuma... Você não agride, é um esquema Outlast. Você não tem combate. Jogos que não sobreviveriam à Brasilândia. Você pega a carteira ali e arremessa no boneco. E arrebenta, né? É os jogos com selo de good boy. Puta vida. O próximo jogo... Ele é de um estúdio chamado Electric Monkeys. Do que eu conheço, é o jogo mais ambicioso desse estúdio. Eu já tinha jogado um outro jogo deles chamado Gravity Heroes. Inclusive, dentro do jogo, você consegue ouvir fitas cassetes com a trilha sonora do Gravity Heroes, que é um jogo que eu gosto bastante, jogo de plataforma, de run and gun, assim, roguelike, que amigos muito queridos participaram dessa trilha sonora. E agora eles vêm com Hard to Die. Também tem a proposta mais cooperativa ainda. Hard to Die, o tio é um doisinho, né? Um doisinho. Exatamente. Xiste, aquela piadinha, né? Então você é um funcionário de uma corporação que tem como intuito estudar distorções, que são monstruosidades que surgem na realidade onde o jogo se propõe a se passar. Então quando você assume um trabalho, você vai para esses lugares a partir de uma espécie de cômodo. Você tem ali o seu quarto que você gasta dinheiro para mobiliar e tal. E aí você pode, sozinho ou com amigos, ou com pessoas desconhecidas na internet, você pode se aventurar para, no final das contas, aprisionar essas criaturas, fotografar essas criaturas e também limpar o lugar. Então é muito engraçado você tá com um esfregão limpando o lugar, arrancando o mato do chão e colocando dentro do saco para jogar no lixo e incinerar, com os monstros passando. Então esse aqui ele tem um quê mais, pelo menos eu achei um quê mais cômico. Porque ele me trouxe momentos assim que eu achava absurdo, assim. Eu tá ali com o esfregão, com o balde do lado, e me passa uma aberração, assim. Eu tiro uma foto e o bicho não me viu. Então ele me trouxe esse tipo de momento. Esse aqui, ele remete a jogos muito famosos, como por exemplo o Phasmophobia e o Lethal Company, que são 2 jogos de terror recentes, muito bem sucedidos. Então, eu acho que essas empresas, essas produtoras brasileiras, elas com certeza olharam para esses sucessos e pensaram, vamos tentar fazer alguma coisa nessa linha. E eu, de uns anos para cá, eu posso dizer que jogo de terror, esses jogos de terror multiplayer, né, eles me levaram para essas possibilidades, abriram caminhos para mim, porque eu sempre fui a vida inteira uma pessoa mais de jogar sozinho.
É claro que eu tive meus momentos de Nintendo 64, de Dreamcast, que eu recebi meus amigos pra jogar em casa. Agora, online, jogar online com gente X é uma coisa que eu nunca tive hábito. E o jogo do Jason, o Dead by Daylight, todos esses jogos de terror assimétricos, Ele precisa. cara, eles me fizeram desbravar esses terrenos pantanosos na minha vida, sabe? Sim. E foi daí que eu conheci gente que tá na minha vida, amigos que eu considero de fato, através desses jogos. E por mais que esses dois aqui não tenham essa proposta, eu acho que dá pra colocar no mesmo balaio jogo de terror online. Ah, com certeza. Não tem graça jogar sozinho. Jogar sozinho é pra você entender como que funciona o jogo, fazer o tutorial, pegar, assim, os fundamentos básicos, né? Mas eu achei interessante esses dois jogos chegarem tão próximos um do outro. Um é ainda em acesso antecipado, não sei exatamente quanto tempo ele vai ficar até ser de fato lançado. Esse aqui já foi lançado o produto final, que inclusive está em promoção. Quantos dinheirinhos? R$ 26,99, mas o preço cheio é 30 pila. Honesto. Com certeza, pro que entrega, esse aqui tem muito conteúdo. O Don't Get Got, ele é mais direto e reto. Ele é mais aquele susto, sabe, tipo, pulsante, pungente, assim, uma coisa mais intensa nesse aspecto. O Hard to Die é uma coisa mais pensada a médio prazo, né, de você ganhar dinheiro, você tem o seu tablet ali, você tem que instalar câmera de segurança, sensor de captar movimento, você tem que pensar de uma forma mais estratégica, digamos, do que... Tem mais elementos de jogo do que o Don't Get Got, que é bem mais simples, né? Mas são dois jogos com propostas distintas que conversam com grandes jogos de terror recentes que fazem muito sucesso. O Lethal Company é um sucesso absurdo, né? Então esses aqui dá pra você categorizar aí na mesma linha e que pra gente é uma alegria sem fim falar de jogo de terror brasileiro aqui, que a gente faz sempre questão de pontuar e de citar, mencionar, na verdade sublinhar aqui no Gente Morta. É isso aí, cara. Temos mais jogos aí, Marcos? Sim, senhor. E então a gente vai desses jogos de terror brasileiros pra mitologia eslava. Eslava? Eu achava que era meio celta, né? Né? Tem a ver, né, ali. Né? Corresponde, não é? Faz sentido associar uma coisa com a outra? Pelo que eu vi no trailer ali, tem a ver sim, tem a ver sim. Mais um jogo que tá disponível só no PC, chamado Code Alkonost, Awakening of Evil. Ele é muito um terror folclórico, um terror rural, de perseguição no mato, de entidades mitológicas que colidem com pessoas comuns, com camponeses. No caso aqui existe uma busca da nossa protagonista, e o que acontece é que apresenta muitas entidades mitológicas que eu particularmente desconhecia, que te perseguem, que interagem com você, existe até mesmo conversas, negociações, sabe? É bem interessante pensar por esse lado. Essencialmente ele é um jogo desse tipo de fuga, de gato e rato, né? Você não faz grandes coisas para se defender. Se tem uma monstruosidade atrás de você, você corre, se esconde no mato. Mas ele tem umas propostas que eu achei um tanto quanto ambiciosas. Tem um mapinha no jogo, uma certa transição livre. O objetivo, o que ele te diz que o que você precisa fazer, que a personagem protagonista ela conclui que ela precisa fazer, te deixa meio aberto, assim, não é uma coisa que te pontua no mapa exatamente onde você tem que ir, que é uma coisa que a gente tá muito mal acostumado em videogame moderno, né? Então você fica perdido, gira muito em torno de quebra-cabeça, inclusive que faz você anotar runas, né, para aprender runas para poder decodificar coisas dentro do jogo. Mas é um jogo muito de época, que cinema conversa muito com essa proposta e essa premissa, porém a gente não tem tanto videogame assim, né, que gira em torno disso. Então esse jogo corresponde para esse público, por mais que ele seja assim um jogo, não quero dizer que ele deu um passo maior que a perna, mas tem muita dedicação visual aqui no cenário e tal, e nem tanto assim com relação ao próprio gameplay em si, a um esmero técnico do jogo. Eu particularmente tive muitos problemas para fazer esse jogo rodar, e eu já fiz rodar coisa muito mais pesada aqui no meu computador, tipo de fechar várias vezes, de ter que ficar indo ali nas configurações gráficas e na minúcia, conseguindo, tira um pouco de sombra, coloca um pouco de textura. Aí você já me perde, sabia? Já me perde. Por isso eu jogo videogame. Se esse jogo chegar nos consoles, com certeza ele vai chegar uma versão polida. Com certeza. Melhor do que a que eu joguei. Por isso que eu jogo videogame, cara. Eu não tenho saco, eu não tenho paciência pra ficar... Mas eu vou te falar, Romulo, não é mais como era. O Steam, essas plataformas, o Epic Games Store, GOG, Steam, o itch.io, eles otimizam a sua plataforma. Quando você instala e põe pra rodar, ele já vai entender qual é que é o lugar que você tá rodando. Entendi. Então é muito mais parecido com o contrário do que era antes. Então videogame parece muito mais com o computador do que o inverso, como era antes. Não é aquela coisa de instalar 15 mil disquetes na ordem específica, Nossa. ou ter que instalar um monte de drive de som e drive de vídeo, que é uma coisa que quem gostava de fato, né? Era parte da diversão para quem jogava no PC, esse ajuste fino da parte técnica do hardware, né? Para fazer o negócio rodar direito. No mundo pós-Steam, essa coisa ficou otimizada, ficou muito facilitada. Você tá inventando desculpinha aí. É isso que eu já falei muitas vezes. 90% dos jogos de terror saem no
PC e ficam no PC. Sim. Especialmente esses jogos indie. Muitos deles não chegam nos consoles. Até porque, tipo, é um lance de mão de obra. Você fazer essa portabilidade dá muito trabalho. Às vezes dá mais trabalho do que você fazer o jogo em si. Pessoalmente, me perde. Já com tudo isso que você falou, que já é otimizado, que já é não sei o que, ainda você teve que perder seu tempo lá pra fazer ajuste fino, pra mim já não ia dar... Pra mim não é perda de tempo, eu faço questão, sabe? Eu gosto disso, tipo, né? Bom, é um jogo da Sérvia. Não é todo dia, eu acho que é o primeiro jogo da Sérvia que a gente fala aqui. Cold Alkonost. Um jogo da Sérvia que não serve aí pra mim. Bom, eu não tenho mais o que falar. Acabou. Próximo tópico aí. Vai. Cinema. Vamos falar sobre filme de ataque animal. Não é um animalzão. Fica grande. Se torna, fica grande. Desde os anos 90, ali com Steven Spielberg ali, com seu famoso Aracnofobia, que fez muita gente que já tinha aquele medinho lá de ir pra Austrália, que não vai pra Austrália porque tem medo de bicho. Fala Spielberg, mas esse filme é do Frank Marshall, né? Sempre vou pontuar isso. É tipo todo mundo que fala que o Estranho Mundo de Jack é filme do Tim Burton. Não é, né? Pera lá. Não, mas tá lá, mas Aracnofobia tá lá. O nome do Steven Spielberg tá lá, né, bicho? Ele é produtor, né? Então é o nome dele que chama, né? Exatamente. Então, assim, cara, vamos falar de Sting, Aranha Assassina. Eu adoro esse subtítulo, Aranha Assassina. Imagina um crossover, brinquedo assassino com Aranha Assassina, que maravilha. Brinquedo assassino, Aranha Assassina. Enfim, cara, como todo filme de ataque animal, é uma gama que dá pra você explorar ali, né, cara? Começa lá com um cara que é exterminador, né, de insetos, não é isso, Marcos? Mas ele é um personagem ali que eventualmente surge, né? Porque evidentemente que chamam ele. Uhum. Mas o foco é na família. Assim, a protagonista, eu quando vi que era uma menina a protagonista, né? Vivida menina, pela... A gente quer dizer uma menina criança, né? Ela é pré-adolescente. Adolescente. A Lila Brown, chama Charlotte. Inclusive você falou de Austrália, esse filme é australiano, hein? É lógico que pra ter bicho assim tem que ser na Austrália mesmo. Eu não conheci esse diretor, ele se chama Kaya Roach Turner. E essa menina, ela é a minha versão criança. Eu não podia ver bicho que eu pegava. Eu também. Inclusive eu tinha uma aranha. Eu também. Cuidei de uma tarântula por muito tempo até ela aparecer na cortina de casa e minha mãe me mandar eu dar um jeito nela. Não, eu já contei a história aqui do Orestes já. A minha aranha marrom. A aranha marrom é bem perigosa, né? Aí é crítico, né? Eu não sabia, velho. Era criança, velho. Eu alimentava ela com um pedacinho de carne. Aí ela chegava na carninha assim, ela sugava, ficava tipo sequinha, ficava um sequinho meio cinza assim a carne assim. Dava água no algodãozinho com água. E então deixava sequinho também. Eu tinha um aquário gigante assim com ela lá, cuidava daquelas baratas de laboratório. É terrário, Max, não tem água, é terrário, Max. Era um aquário que vazou e ficou abandonado por muito tempo até meu avô, que tinha um terreno lá, aparecer com essa aranha. Olha e aí virou um viveiro, né? Uhum. Terrário, viveiro. De qualquer forma, é isso. Essa menina, ela cria uma afeição por essa aranha que aparece no quarto dela, começa a cuidar dela e aí ela vai criando proporções monstruosas. Ela escapa e é de novo. Assim, a gente falou recentemente do Infestação, aquele filme francês também de ataque animal de aranha. Sim. A dinâmica é parecida, né? Esse aqui ele tem um quê mais aventureiro, mais Spielberg, já que você falou dele, Spielberg oitentista. Isso. O Infestação já é mais vida real, assim, né? Por mais que ele tenha um Será final... que não é porque, se for Spielberg, será que não é porque tem criança? Também. Porque quando tem criança... Eu acho curioso mostrar como essa menina, ela precisa amadurecer rapidamente, porque ela passa a ser a cuidadora dessa família. É ela que enxerga o problema, Sim. Ela que confronta o problema e a coisa escalona, a coisa fica séria. Essa aranha passa a assassinar, de fato, as pessoas desse prédio. E também ele transita entre coisas cômicas, né? Tem aquela vovozinha lá com o papagaio, tem aquela síndica turrona, mas tem grandes personagens, a maneira como ele vai apresentando os personagens. Eu particularmente achei, fiquei bem envolvido. E assim, a menina entrega uma atuação excelente. Ela carrega o filme, na minha opinião. Com certeza. E isso é sempre complexo, você colocar um filme de terror, um filme de ataque animal, um filme desse... Não vou dizer nas costas de uma jovem atriz, mas meio que é. Não é complexo, Maxon. Né? É graças a esse tipo de situação que nós temos aí o Sexto Sentido, que nós temos a Profecia, que nós temos grandes filmes, Colheita Maldita, Cemitério Maldito, cara, que tá na mão de criança, cara. A Cidade dos Amaldiçoados. Quando pega pra dar certo num nível, meu irmão, que transcende. E essa menina aí, ela entregou mesmo, entendeu? Então eu fiquei muito feliz desse filme estrear no cinema aqui. E muito próximo do Infestação, ou seja, a gente teve 2 grandes filmes de aranha, de ataque animal, ano passado no cinema. Isso aqui é uma outra coisa que a gente costuma falar de filmes lançamento, né, os filmes que ainda estão no cinema, e a gente vai falar de um aqui, logo mais. Só que a gente tá também com a ideia de resgatar alguns filmes de 2024 que a gente não falou. Então tem um monte de filme de terror que saiu no passado que a gente não conseguiu, não teve a oportunidade de falar aqui no Gente Morta ainda. Sim. E aí a gente queria saber de vocês se tudo bem, se vocês curtem a ideia de a gente
tentar trazer um filme mais recente, tipo o Lobisomem, que a gente vai comentar, e o Sting, que foi um que estreou já faz um tempo, né, que já saiu de cartaz e tal, mas que é um filme de terror interessante, de 2024, que foi um grande ano para terror, com muita coisa, muito lançamento, que a gente se esforçou bastante para falar de grande parte deles aqui no podcast, né? Mas um outro acaba escapando, como esse, então a nossa proposta é sempre trazer um do ano passado nas edições futuras. Acho que a galera vai gostar, viu? Mesmo porque tem filme bom que a gente não falou, hein? Tem filme bom aqui. Vamos dar um spoilerzinho que a gente vai falar no próximo programa? Pisque 2 vezes. Ah, é verdade. E também tem A Violent Nature, tem outros também. Tem alguns filmes bons que a gente vai falar aí, cara. A gente assistiu aí e, pô, estamos prontos. Só fechando o papo do Sting, eu gosto muito da ideia de que no começo do filme ele tem essa coisa de uma invasão alienígena, né? Sim. Esse corpo que cai do espaço e coincidentemente cai no quarto dessa adolescente, dessa jovem Charlotte de 12 anos. E aí as coisas acontecem a partir daí. É a explicação, né? O Deus Ex Machina, né? O absurdo que é o filme. Não, eu acho ótimo. E o que eu quero dizer é que se caísse em qualquer outro lugar, seria um filme muito diferente. É isso que eu quero dizer. Isso aí. Esse é um dos grandes apelos pra mim. Então, cara, a gente teve 2 grandes filmes de Aranha no passado. Não é todo ano que a gente tem isso. Tem que se comemorar, sim. O que temos mais, Marcos? Antes de uma cereja do bolo aí, né? Tem mais 2 jogos. Agora um jogo argentino. No programa passado eu falei sobre aquele lance dos espaços liminares, né? O Go Home Annie, que me apresentou um mundo de possibilidades, etc e tal. Agora a gente vai falar de um jogo argentino, de um estúdio chamado Montraluz, Dreamcore, disponível em todas as plataformas, né? Grande parte dos jogos esses jogos mais indies e tal, eles ficam no PC, mas esse aqui ele foi lançado em todas as plataformas, o que muito me admira. E cara, é muito difícil falar sobre esse jogo, tentar explicar o que é esse jogo. Porque essencialmente é um jogo que você só caminha, você só anda, não faz nada, você não interage com as coisas. Não, Walking Simulator. Pejorativamente falando, tem gente que diz isso, né? Categoriza dessa forma. Não é um Walking Simulator? É, simulador de corrida, simulador de caminhada. Só que assim, ele já apresenta 2 cenários que você pode escolher de cara. Sim. Um deles que se chama Dream Pulse e o outro que é o Eternal Suburbia. Ele tem toda essa estética que muito me interessa de VHS, em todos os aspectos. E é muito bizarro, porque ele não tem aquela coisa que costuma ter da margem, sabe, do enquadramento, daquele HUD da câmera, sabe, com o REC, com o tempo, com o frame, não tem nada disso. Ele só simula de fato, visualmente falando, um terror de VHS, noventista, oitentista, assim. E aí quando você, por exemplo, resolve embarcar nessas piscinas, são cenários absurdos, ao mesmo tempo que muito próximos. Então você tá numa piscina, você tá naquele chão de azulejo, com aquela escadinha de beira de piscina. Você olha pra cima, você vê o reflexo daquilo, ou você vê um céu, ou você vê... E aí as coisas vão se fechando e vai se tornando algo tão labiríntico. Me trouxe um mal-estar, assim. Gera uma estranheza, porque as estruturas, e eu acho que é daí que vem essa ideia do espaço liminar, né? Desse lance do que era o Sr. John Malkovich mesmo, de você abrir uma porta que supostamente não deveria estar ali, e você vai parar em uma realidade muito próxima a essa, porém impossível de existir. E esse jogo, ele promove exatamente isso. E eu demorei pra entender qual é que era do jogo, né? E aí quando eu me realizei que, tipo, das voltas e voltas e voltas, do quanto eu tava perdido naquele lugar e do desespero de não ter a menor noção de onde eu tava e do que eu tinha que fazer e pra onde eu tinha que ir, que trouxe esse aspecto sufocante, claustrofóbico do terror. E aí depois, nesse lance do Suburbia, que é uma coisa aberta, você vê aquele clássico descampado, com cerquinha branca e aquela casinha de alvenaria. Você entra ali, pelos corredores te leva para aquele mesmo lugar, do tipo, pô, eu já passei por aqui, onde que eu tenho que ir? E te remete até mesmo a um show de Truman da vida, sabe? É bizarro, cara. E eu tô tendo muita dificuldade para me fazer entender, para explicar o que diabos é esse Dreamcore, essa proposta do espaço liminar, mas eu acho muito interessante. E se eu de alguma forma conseguir despertar sua atenção, eu acho que vale você dar lá suas 30 pila e se aventurar nessa bizarrice do Dreamcore. Isso aí. Outra bizarrice é um estúdio britânico que entregou uma experiência extremamente visceral e que viralizou aí na internet, chamada Don't Scream, em letras garrafais, em caixa alta, Don't Scream. Um jogo que pede microfone para ser jogado. É claro que, né, a ideia é que você grite enquanto você joga, mas qualquer barulho que você emita, ou o ambiente que você tá, qualquer som que faça, e você pode regular o microfone de acordo, você morre automaticamente, instantaneamente. É a mesma mecânica do A Quiet Place, né? Do Lugar Silencioso do jogo, né? Mas é como se todo jogo fosse isso. Entendi. O A Quiet Place, o Lugar Silencioso, faz questão de contextualizar, né? Existem as criaturas, os monstros alienígenas e tal. Nesse aqui não, você simplesmente acorda numa floresta
e aí cada vez que o jogo, que você morre, você desperta de novo. O trailer que eu vi é no milharal, né, cara? Tá no milharal. É uma floresta que tem uma caverna, tem cenários inóspitos, no sentido de casa destruída. Tem, assim, por exemplo, um pedaço de floresta que foi incendiada. A estética é essa mesmo, Maxon, é de VHS mesmo. Totalmente. E daí, essa abraça, de fato, tudo isso, porque tem toda essa margem, né? A data. E além de ter esse lance de você não poder gritar, você também tem que sobreviver 18 minutos, contados em tempo real. Entendi. Eu não consegui. Não consegui, porque conforme vai passando o tempo, vai ficando de noite, vai ficando escuro, vai ficando muito mais terrível. O medo pesado que eu passei nesse jogo foi, eu tava andando no milharal, prestando muita atenção no som ambiente, que é muito bom o som ambiente do jogo, e eu comecei a sentir uma respiração aqui do lado. Fone de ouvido é E eu falei, não vou olhar, 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 e de repente essa respiração, essa presença, ela invadiu um pouco o enquadramento da minha câmera, e foi o suficiente para o meu personagem morrer. E apareceu escrito lá que eu fui pego, ou seja, eu fiquei bem quietinho, mas a sei lá que diabo me alcançou e me matou, e aí começa o jogo de novo. Só pra Steam, né? Só pra Steam, custa R$ 46,99, é um precinho tanto salgado pra uma experiência tão breve que, tipo, eu não conseguia ficar jogando muito tempo, né? Eu jogava, depois voltava, jogava e voltava. Você vai acabar jogando muito por tentativa, né? Porque o jogo tem 18 minutos, é isso? E assim, é um jogo proposta, ou seja, ele não entrega narrativa, ele não entrega uma história ou um gameplay elaborado, inventário, não tem nada disso, ele é bem isso. A estética de VHS, esse terror visceral de som, daquele minuto específico, daquele jumpscare que é lotado, abarrotado, de cada vez que você sobrevive 1 minuto, o jogo faz de tudo pra piorar o lugar que você tá, não importa onde você esteja. Se você ficar parado, o jogo não funciona, você tem que estar em movimento. Eu tentei ludibriar o jogo de algumas formas, mas não dá. Questão de tempo, em questão do microfone, o jogo não funciona se você não corresponde às regras que ele pede, porque é a experiência que ele quer entregar. Você tem que estar inserido nas regras. Eu acho correto, porque assim, não adianta nada você fazer um jogo que tem essa proposta aí e você querer burlar. Não é de quê, né? Pois é. Eu tô vendo aqui, esse estúdio entregou um outro jogo chamado Hypercharge Unboxed, foi lançado há uns anos, e aí agora eles me entregam esse Don't Scream, que eu acho uma baita ideia, uma baita experiência, e que é aquele tipo de jogo do tipo, bota um amigo teu pra jogar, sabe? Chama alguém na tua casa, joga isso aí, experimenta isso aí. Aconteceu muito isso com Slender, The 8 Pages, aquele jogo grátis que saiu, de uma das creepypastas mais famosas. Esse jogo foi um estouro na época, acho que de 2013, se não me engano. Sim. Esse aqui não atinge a mesma popularidade, mas eu vejo muito uma proposta semelhante. Então é isso, pô. Agora chegou a hora, você que acompanha, tá vendo pelo thumbnail aí na capinha do nosso programa, você já sabe que o assunto principal aqui é o famoso aí, o mais recente filme de lobisomem lançado no cinema que se chama Lobisomem. Inclusive ele vem de Wolfman. Não de werewolf, né? Eu achei curiosa essa escolha. Um homem-lobo, né? Seria, né? Mas de qualquer forma, esse filme ele foi vendido, ele vem na entoada do Homem Invisível, lançado há uns anos, que foi um baita sucesso, especialmente por repaginar um dos monstros clássicos lá do período de ouro do terror da Universal, dos anos 30, 40 e 50. Exato. De novo, Leigh Whannell, que é um cara que a gente gosta muito aqui, um cara que surgiu lá com o James Wan em Jogos Mortais. Ele tem se dedicado mais à direção e texto do que propriamente à atuação, mas ele esteve envolvido com grandes franquias do terror recentes, como Jogos Mortais, O Sobrenatural. Ele dirigiu um filme chamado Upgrade, que quando eu vi que ele ia fazer um filme de lobisomem, eu fiquei feliz, porque o Upgrade entrega grandes sequências de ação, e lobisomem é dos monstros o mais, como posso dizer, prático, visceral, primitivo. E tem em todas as culturas, né, cara? Você vê a cultura lá, os caras são gringos, mas tem cultura aqui de interior, de Brasilzão, Sim. Cara, tem história de lobisomem, cara. Muito, muito. É uma coisa que é muito próxima nossa aqui, e que é muito interessante quando a gente para e pensa de onde veio, né? O filme clássico... Cortando um pouquinho, Marcão, só pra gente não esquecer que o Robert Eggers vai fazer um filme de lobisomem que vai ser lançado no dia 25 de dezembro de 2026. Exatamente. Já tem nome, chama Werewolf, e é da mesma produtora, é da Focus, mesma produtora do Nosferatu, que fez um baita sucesso, eles meio que já pegaram ele pra fazer mais um, então ele vai do vampiro pro lobisomem. Só vem, e eu lembro que eu vi que a ilustração dessa notícia
era uma daquelas ilustrações de lobisomens europeus, né? Só vem, cara. É pesquisa e filme bom. E outra, né? Ele não só tá fazendo isso, como ele tá fazendo também uma continuação do Labirinto, do David Bowie. Nossa, é verdade. Então ele tá envolvido com esses 2 projetos. Sabe o que a Jaque falou? Pra quem ela queria que fosse o Jared? A Tilda Swinton. Faz todo sentido. Eu não acho que vá ter esse personagem, Romulo. Eu fiquei feliz quando não foi dito que seria reboot ou remake, mas uma continuação, porque pra mim não existe o Labirinto sem o David Bowie. Não existe. Mas a Tilda Swinton ali... Não, mas eu acho que tem que fazer outro personagem, fazer outras coisas. E eu acho que é o caminho. Mataria no peito ali, viu, meu? Eu acho que seria a forma de já agradar todo mundo, elencando essa mulher maravilhosa que tinha um envolvimento muito próximo com o David Bowie, né? Sim. Especialmente ali no fim da carreira. Então, assim, quando foi anunciado o Lobisomem do Leigh Whannell, eu fiquei muito empolgado porque olha o que ele fez com o Homem Invisível. Verdade. O Homem Invisível é um espetáculo de filme, consegue atualizar magistralmente a história do cientista maluco lá de trás para os dias atuais, só que com uma proposta... Você tá falando do último Homem Invisível, que é com a menina que fez o The Handmaid's Tale, né? Com a Elizabeth Moss. Esse filme chama Homem Invisível. O do Leigh Whannell, acho que é 2021. Isso. O que eu tô querendo dizer com isso é que a proposta, pós o fiasco da Múmia, do Tom Cruise, que aquilo era para nascer o Dark Universe, né, da Universal, e foi um fracasso retumbante. Infelizmente esse Lobisomem também foi um fiasco de bilheteria e eu acho que não vai dar continuidade para essa proposta de atualizar os monstros clássicos. Você se apegar ao realismo puro e simples para recontar histórias de criaturas clássicas é muito arriscado. O Homem Invisível, ele funcionou muito bem, foi muito surpreendente, porque a história clássica, do filme clássico, era uma coisa mais cômica, era um cientista maluco, que por mais que ele tenha conseguido se fazer invisível, ele fazia disso algo mais cômico e depois ele tenta reverter a situação. Então, quando ele trouxe isso para os dias atuais, ele conseguiu criar uma história muito, muito pesada para muitas questões que o terror tem como proposta de ser a crítica social que ele é. E o Lobisomem, ele é uma crítica social em essência, quando você para e pensa nos filmes clássicos lá de trás. Eu não tô falando do Lobisomem de 41 do George Wagner, não, que é o filme que se remete, o The Wolfman, que tem o Bela Lugosi como um cigano, que tem o grande Lon Chaney Jr. como um lobisomem, mas ainda mais pra trás, o Lobisomem de Londres, que é o primeiro filme de lobisomem de 1935. Cara, eu vou falar bem a real pra você. Pra mim, esse filme aí, ele é muito mais drama do que o filme de terror. E eu digo não assim... Não dá pra você mensurar dessa forma, cara. Isso aqui é filme de terror, vamos. Pra mim, dá. Oxi. Mas você tá falando que isso aqui não é filme de terror? Pra mim é mais drama do que terror. Tem aquele apelo. Mas tudo é drama. Tudo é drama. Ah, O Homem Invisível, então, pra você é um filme de drama? É terror psicológico. Para, Romulo. Minha opinião, então, eu tento ir além da opinião. Eu tento ver o que a coisa de fato é e o que não é, entendeu? Que você, Max, você é um erudito. Eu sou o povão, você tá entendendo? Eu sou o cara que não entende muito. Eu sou o cara que tá aqui porque eu tô dando a minha opinião. Para, não se subestime, lógico que não. Mas é uma opinião de quem gosta, viu? Mas pra mim, cara... O relacionamento ali dos personagens da família do filme ali, que a menina a Julia Garner, né, que fez o apartamento 7A, né? Tá legal no filme, o cara é legal também. A menininha, gostei muito da atuação dela, da Matilda Firth, né? O começo do filme mostra uma relação difícil entre o pai, ali que cuida do filho, punho de ferro. Militar mesmo. Eles moram isoladamente no mato e ele leva o menino pra caçar. Sim. Então, assim, altas paisagens de floresta, altas sequências de construção de terror, muito bem feito esse início. E dá uma ludibriada boa aí, onde o filme pode parar. Parece que vai ser ali, né? Parece que a gente vai... Mais que isso, Romulo, ali já mostra a criatura, já apresenta a criatura, é claro, de uma forma mais distante, mais assim, né, desfocada, mas deixa claro que naquele mato, naquela floresta, existe uma monstruosidade. E antes ainda tem a mensagem, né, de que existem aí os indígenas atrás, que acreditavam nessas pessoas com cara de lobo. Então, assim, ele abandona uma coisa folclórica e traz para uma realidade próxima, né? Que existe essa pessoa, existe um pé grande que seja essa monstruosidade que existe nessa floresta. E aí o que esse cara quer fazer é proteger o filho. Eu achei essa sequência inicial e quando eu assisti eu pensei, cara, isso aqui vai ser a melhor parte do filme. E de fato foi, infelizmente, porque daí pra frente, pra mim, foi só problema. 10 minutos de filme fazendo isso aí, né? Cidade grande. Então, aí entra o dramalhão, que é esse menino que cresceu e aí ele não tem contato com esse pai, não tá no relacionamento muito bem, mas é um cara que é um bom pai, que é um cara que, né, talvez devido aos traumas que ele teve com o pai dele, ele se tornou um ótimo pai, pode não ser um bom marido. Aí que eu te digo, ele tem um discurso muito prolixo, eu diria, que ele fica se repetindo. Eu quero ser um pai tão bom, eu tenho medo de me transformar naquilo que eu mais odeio. Literalmente ele diz isso pra mim é um pouco problemático.
Só que o grande lance você diz isso, né, que ele quer ser um bom pai, ele é muito próximo da filha, da menininha, né, Ginger, a Matilda Firth, que é uma menininha adorável, então o filme se esforça muito para que você goste dessa criança, você goste desse relacionamento. Fica claro que a mãe já é mais distante, ela não tem o mesmo relacionamento com a filha do que o pai. Parece que ela é mais bem sucedida no trabalho, né, tem essa coisa, essa situação patriarcal que a gente vive, que a mulher não pode ser bem sucedida, né, e aí o cara ele é um escritor, ela também é jornalista, e ela é bem sucedida, e ele é um cara que tá entre trabalhos, né? Só que aí que tá. Tá procurando alguma coisa pra fazer. Aí aparece ele recebe uma mensagem, uma carta ali dizendo que o pai dele morreu. E ele precisa voltar pra casa onde ele cresceu pra pegar as coisas ali. Agora você que me diz, né? Pra mim isso aí já foi um problema. Eu já fiquei pensando nisso o filme inteiro. Essa criança que passou por esse grande trauma, que com certeza nunca se esqueceu e que moldou a vida dessa pessoa. Vai querer voltar lá pra quê, né? Não é nem querer voltar e levar a família inteira. Não, é pelo que eu entendi lá. Fazer a família correr esse risco. É claro que ele tinha a proposta de não, vamos lá pro meio do mato, né? A gente precisa pra tentar refazer o relacionamento dele, que não tá bom. Ele em nenhum momento pensou que existe esse monstro lá. No meu modo de ver, pra ele não existia. Aquilo era um delírio de criança. O filme faz questão de pontuar o que nesse começo? Um confronto muito intenso do pai com o filho, depois o filho ouvindo o pai conversando no rádio com outras pessoas que eram descrentes da presença dessa monstruosidade ali. Pra mim, ficou claro que, cara, aquilo traumatizou aquela pessoa, aquela criança. Traumatizou. A vida daquela criança foi moldada em cima daquilo. Mas aí que tá, Max, um trauma, ele é diferente pra cada pessoa. Tem pessoas que lidam com trauma e o cérebro apaga. Eu tô falando do que o filme te mostra, do que o filme te dá. Por que o filme faz esse corte brusco e te apresenta tudo isso na sequência? Tipo, cenas seguidas umas às outras. O filme quer conversar com você de alguma maneira. É absurdo isso que eu tô te falando? Ele bloqueou, cara. Eu tenho experiências próprias de pessoas que viveram situações traumáticas absurdas e que o cérebro bloqueou, cara. Tá bom, então bloqueou e aí o cara resolveu levar a família pra passar um final de semana muito agradável no meio do mato, onde ele foi bloqueado. Ok, e aí ele leva. Só que assim, antes deles chegarem lá... Se ele bloqueou é porque ele não lembra, né, Max? Foi uma pitada de ironia, bem leve. Aí logo no começo, tipo, a gente tá falando de 15 minutos de filme. Exato. Né? Existe um acidente ali. Ele tá com esse caminhão de mudança, tem um momento ali tenso com uma pessoa que deu direcionamentos pra eles ali no mato, porque evidentemente que o celular não vai ter sinal, e eles se perdem no mato. Essa pessoa que ele teve contato quando ele era mais novo, né, que continua vivendo lá, e aí eles indo até essa casa onde ele cresceu, aparece algo no meio da estrada, ele vai pra ribanceira, e aí tem toda aquela situação que o trailer, que já achei muito curiosa essa escolha, de o primeiro trailer do filme mostrar exatamente essa cena, né? Desse caminhão ali na árvore, uma situação de vida e morte, de risco completo, que é aí onde o personagem do Christopher Abbott, que é um ator que eu gosto bastante, o Blake, ele é ferido por essa criatura da floresta. Eu vi essa cena várias vezes, né, cara? E assim, segundo a lenda, né, algumas das lendas, quando você é ferido por um lobisomem com a garra ou com o dente, aí algumas lendas dizem que se você não morrer, você se torna um lobisomem, certo? Mas aquilo ali que parecia que foi um vidro, cara. Não parecia nem que foi depois que vai ver, que parece um negócio e tal. Mas se você for ver a cena, ou foi muito rápido, ou parecia que não foi uma ferida causada por uma criatura, entendeu? Eu acho complexa essa questão, cara, porque a partir desse momento, o filme passa a ser uma luta por sobrevivência. Pura e simples, minuto a minuto. É um filme de minuto a minuto. Essa família, essas 3 pessoas trancafiadas na casa, cercadas por um monstro, e um monstro que tá surgindo dentro da casa também. Sim. Porque ao contrário dos outros filmes de lobisomem, que existe uma transformação pontual, completa, a citar o maior clássico de todos, que é o Lobisomem Americano em Londres, que ainda é a maior cena de lobisomem da história do cinema. Que é muito referenciado nesse filme, hein? É a maior cena da história do cinema. Esse aqui é uma coisa a conta-gotas, é uma coisa... Mas tem muita referência ali, cara, na transformação ali. Muita coisa foi usada que foi inspirado visivelmente no Lobisomem Americano em Londres. Mas é uma coisa pontual, Romulo, é uma coisa que é gradativa. Não tem nem como comparar. O que dá pra comparar é que é efeito prático. Mas o grande lance que o filme quer mostrar é que, de fato, esse pai que lutou a vida inteira pra não ser como o pai dele foi pra ele, por conta desse confronto, dele ter se ferido... Ó o que você vai falar, hein? Que é spoiler, hein? Não pode. É o trailer, é a proposta do filme, é a transformação. De qualquer forma, e aí o filme faz todas as linguagens que se tornam muito enfadonhas e repetitivas de trazer a perspectiva do Blake
conforme a transformação vai acontecendo. Não, isso é muito bom, isso eu gostei. É muito bom na primeira, segunda vez, não quando mostra 10 vezes isso, né, Romulo? Mas eu tô falando que eu achei bom, Maxon. Não importa se foi feito 10, 15, 20 vezes. Quando eu vi aqui, eu nunca tinha visto isso. Quando eu vi, eu achei que foi, legal. Outra coisa, o fato de ter mostrado isso é completamente inconsequente, porque a primeira vez que mostra ele tendo esses sentidos aguçados, que é aquela cena da aranha muito boa, nossa, não existe uma construção, uma crescente em cima desses sentidos aguçados. É como se houvesse uma pausa, é como se ele tropeçasse nas próprias regras que ele quer criar dentro da mitologia do lobo e dentro desse realismo exagerado que ele faz questão de trazer, assim como funcionou tão bem no Homem Invisível e que dessa vez, pra mim, não funcionou. De fato não funcionou. Quando a coisa começa a pegar, que é particularmente aquela cena da estufa, cara, vou te falar, Romulo, ali o filme me perdeu por completo. Me perdeu e eu não posso nem dar mais detalhes, né? Não. E não é sobre você adivinhar, sabe? Do tipo, o filme não me surpreendeu porque eu já sabia o que ia acontecer. Não é sobre isso. Isso pra mim não é um ponto crucial no filme. Mas esse realismo tá tão próximo e o filme faz tão questão de abraçar isso que ele se perde nas próprias regras que ele não consegue criar. Então, assim, eu particularmente fiquei chateado com o filme, assim, de forma geral. Queria ter gostado, sou muito fã do Leigh Whannell, acompanho a carreira do cara desde o início. Sempre que ele tá envolvido com um novo projeto, pra mim é de se comemorar. E lobisomem, a gente não tem muito filme de lobisomem, né, quando a gente para pra pensar. Ainda mais comparado a produções de vampiro. Então a expectativa era alta. Então eu fiquei meio chateado, te confesso. Eu ainda vou pelo caminho do drama. Eu acho que é mais drama que terror. O lance do apelo emocional ali da filha com o pai. Eu vejo o filme, se fosse pra fazer uma 40% terror, 60% drama. Pra mim é assim. Tá, mas eu não consigo entender por que você quantifica dessa forma. Porque isso aqui é um programa de terror, né? A gente tenta sempre falar usando esse viés do terror, né? Mas é um filme que pra mim me puxou mais pro outro canto. Não é um filme que eu não gostei, eu gostei, mas assim, não é um filme que eu vou ver de novo, entendeu? Eu até tentaria ver de novo, porque, cara, como eu disse, são grandes atuações aqui, só que eu acho que... Ver de novo a cena do machucado no braço, pra ver se eu tô maluco. Um dia eu assisto de novo, e assim, eu já assisti esse filme faz tempo. Faz umas 2, 3 semanas que eu vi. Então é bom, eu prefiro deixar a coisa sentar, assimilar, assim, do que assistir, gravar na empolgação do momento. Eu tenho ido mais nessa linha, tem funcionado mais pra mim, assim, eu tenho gostado mais. Mas de qualquer forma, esse aqui já foi uma decepção. E, inclusive a gente vai ter outros 2 filmes de monstro esse ano, né? Vai ter o Frankenstein do Guilherme Del Toro, vai ter A Noiva de Frankenstein, da Maggie Gyllenhaal. Altas expectativas pra esses também. Mas a gente já começou meio que aos trancos e barrancos aí pra... É que assim, eu não posso falar mais. Eu acho que pra eu dar mais detalhes dos meus motivos, dos meus porquês, teria que ser nos comentários, com a galera assistindo e falando a respeito, entendeu? Porque eu não vou me sentir à vontade de falar mais. Não, e outra coisa, tá muito recente também, né? Depois que a gente falar agora, além disso aí, pode estragar a experiência da pessoa que vai ver o filme, né? E já que nós não pedimos essa opinião das pessoas que estão nos ouvindo, nossos queridos ouvintes, cara, vamos para a primeira leitura de comentários da Ágora Profana de 2025, cara. Ágora Profana, que maravilha. Começa agora, Ágora Profana. E é isso aí, Max. Ó, temos alguns comentários aqui. Vou começar aqui pelo comentário do Obi Yankenobi. Que beleza. Ele falou, pô, legal saber que o boi era tão importante assim pro Max. Que você falou, né, que foi... As pessoas estavam falando do Lynch, né, a morte dele teve um impacto na sua vida como se fosse alguém que você conhecesse, alguém querido, e que você só teve esse sentimento por alguém que não é do seu convívio, alguém que você é fã, com a morte do Bowie, né, cara? E aí ele mandou aqui, é legal saber que era tão importante pra você. Conta pra gente o seu álbum favorito aí, vai. Aí, conta, Max, qual é o seu disco favorito do David Bowie? Eu acho que nunca ninguém me perguntou isso, sabia? Tá vendo? Eu não consigo escolher só um. Assim, da época mais clássica é o Low, mas eu gosto muito da época noventista do Bowie, industrial, ele se meteu ali com o Trent Reznor e tal, que é um disco menos famoso dele chamado Outside. O Low é aquela capa meio laranja, né? Que ele tá de lado, isso. Mas eu acho que eu gosto mais do Outside do que do Low, se eu pudesse escolher só um. Ele era um camaleão, né? Ele tinha personagens, né, cara? Ah, isso mesmo. Os personagens dele encarnavam aquilo e durante um tempo ele era aquela persona, né? Exatamente. E a minha persona aí, meu disco favorito, ninguém me perguntou, mas eu vou falar, esse é o próprio Ziggy Stardust, né, cara? E o meu disco favorito é o The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, cara. Esse disco é maravilhoso. Sabe por que eu gosto tanto desse disco? Porque eu acho que se não fosse esse disco, não existiria o The Cure. Robert Smith já disse isso indiretamente já.
O quanto isso influenciou ele no colégio. David Bowie, pra mim, cara, ele tem uma voz que alguns cantores têm esse poder sobre mim. Você é músico, né? Eu sou vocalista, eu tenho banda, eu gosto muito de música, eu amo música, assim. E tanto o David Bowie quanto o Michael Stipe, do R.E.M., eles têm uma voz, cara, que me causa vontade de chorar. Você foi na exposição do Bowie no Miss? Não fui, cara, não moro mais aqui, né, cara? Não, mas isso aí foi em 2013. Ah, não fui. Perdeu, viu? Perdeu a exposição. E eu vi umas fotos, né, dos figurinos e tal, mas eu perdi. Foi cara. a exposição mais absurdamente surreal que eu já vi na minha vida, mais completa. Obi Ian, obrigado pelo comentário. Depois conta pra nós aí qual que é o seu disco favorito do Bowie. Continuando aqui, ó, com o comentário do Malkier, eu acho que é isso. Deve ser de Malkaviano, né? É, verdade. Vale lembrar que o sensacional Immortality do gênio Sam Barlow surgiu a partir do roteiro de um jogo cancelado da franquia Legacy of Kain. Eu nunca ouvi falar disso. Eu também não sabia essa história, não. Não, eu preciso que você me mande a sua fonte. Onde você leu isso? Eu vou pesquisar, mas eu nunca tinha ouvido falar disso aqui, cara. Interessante, hein? É. Próximo programa, por favor, Malkin, manda pra nós aí, bicho. Não, vou me aprofundar, vou pesquisar, não sabia disso não. Obrigado pelo comentário, valeu, um abração. E tem o Lucas Andrade aqui que ele mandou. David Lynch é um dos cineastas que mais me marcaram com sua habilidade de transformar o comum em algo profundamente estranho e hipnotizante, né, Max? Essa é a palavra, né? O David Lynch, ele é o diretor do abstrato. Esse é o lance dele. Twin Peaks me impactou demais, com aquele equilíbrio perfeito entre o mistério e o surreal. Algo que claramente influenciou jogos como Silent Hill, onde a sensação de desconforto é sempre presente. Filmes como Mulholland Drive, Cidade dos Sonhos e Blue Velvet, Veludo Azul me fascinam porque não entregam respostas fáceis. Eles te puxam para um universo onde a lógica dá lugar às emoções. O trabalho de Lynch tem essa capacidade única de nos fazer sentir algo que não conseguimos explicar. E talvez seja isso que o torna um artista tão especial e inesquecível. Descanse em paz, David Lynch. Continuando aqui o comentário do Lucas, aliás, fantástico tudo que você disse aí sobre o David Lynch, viu? E que remasters, hein? Pena não ter localização dos Legacy. Eu daria um beijo no Seth Brandon pra ter tido a oportunidade de localizar esses jogos incríveis. Ah, você teria dado um beijo nele transformado em mosca, né? Saquei. Fiquei muito feliz com a revitalização que esses clássicos receberam. Ainda mais ao saber que Albert Marin, líder do HD Projekt de Resident Evil 4, trabalhou no remaster de The Thing. Isso mostra até onde o amor de um fã pode levar, realmente. Marin, que criou a versão definitiva de um grande clássico, é um exemplo de como pessoas dedicadas conseguem transformar jogos incríveis em algo ainda mais espetacular. Gostei demais de A Bruxa. Sem dúvidas um grande filme. E Nosferatu, que filme, hein, meus amigos? Que filme. Mas O Homem do Norte ainda é meu favorito do Robert Eggers. Fazer o quê, né? O filme mais nórdico que assisti não tem jeito. Valeu, caras. Ótimo papo, como sempre. Pô, a gente que agradece, Lucas. Valeu mesmo pelos comentários, especialmente pelo do David Lynch. Eu ainda não consigo falar muito do David Lynch, que eu fico com vontade de chorar. Você fica emocionado, fica com a voz embargada. É normal. É um cara que te inspirou, né, cara? Pô, inspirou gerações aí, né? Eu não conseguiria ter lido esse parágrafo aqui. Valeu, Lucas. Ó, temos aqui o Marcos A. 1971. Me divirto facilmente com quase qualquer filme igual ao Rômulo. O que você quer dizer com isso? Que eu não tenho critério, cara? Mesmo os que não são tão bons. Parece até que o Max está estudando cinema. Tá vendo, Max? Eu falei que eu era o povão? Eu sou o povão, cara. Nossa, que chato que eu sou. Imagina o que ele vai falar depois de assistir esse programa do Lobisomem. O Marcos vai me odiar. Meu Deus. Vai nada. Obrigado, Marcos, pelo comentário. Valeu, Marcos. Ó, você pulou o comentário do Cássio Souza aqui, ó. Cássio Souza 9745. Obrigado, Maxon e Rômulo. Muito obrigado. Vocês são especiais. Pô, Cássio, você que é, cara. Que alegria o comentário seu aqui. Muito obrigado. E aí temos aqui o último, né? @las226. Feliz em ver de volta, mas ao mesmo tempo triste pela perda de David Lynch. De volta ao nosso programa, né? Acabo de chegar, abro o Blue Sky e me deparo com essa notícia. Mas mesmo na tristeza, vemos o quão importante era para todos. Exatamente, cara. Esse aí, cara, saiu em todos os meios de comunicação, né? Como não podia deixar de ser, né? As homenagens dos atores. Não, as homenagens de tudo quanto é músico, atores, atrizes, tanto quanto de gente que compartilhou coisas sobre ele. Foi muito, muito emocionante. E obrigado, viu, Laço, pelo comentário. Volte sempre, comente mais, conversa mais com a gente aqui. E assim a gente termina mais uma edição do Hoje Gente Morta. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. A gente se encontra daqui 15 dias com mais podcast de terror. Beijo, beijo. Tchau. Um beijo, galera.